Olá, hoje a gente mergulha numa situação bastante tensa, né? Uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, o STF, está gerando muita discussão. É verdade. Uma decisão que tenta basicamente limitar como sanções internacionais, tipo a Lei Magnitsky dos Estados Unidos, são aplicadas aqui no Brasil. Exato. E o que a gente tem visto, principalmente em análises e vídeos por aí, são alertas bem sérios. Falam até num possível cenário de caos econômico grave para o Brasil. Um cenário preocupante, sem dúvida. Então, a nossa ideia aqui é tentar destrinchar o que essas fontes estão dizendo. Quais são os riscos, os possíveis desdobramentos, sabe? Ok, vamos lá. Parece que tudo começa com um dilema bem complicado para os bancos brasileiros, né? Precisamente. As fontes descrevem isso como um beco sem saída quase. Os bancos ficam naquela, ou obedecem à decisão do STF e ignoram as sanções americanas contra certas pessoas. O que já seria complexo por si só. Exato. Ou então, eles cumprem as regras da Lei Magnitsky. E essa lei é meio que obrigatória para quem opera no sistema financeiro americano, para quem mexe com dólar. Não dá para simplesmente ignorar. Entendi. E as análises que a gente viu, elas não tratam essa decisão do STF como algo, digamos, menor, pelo contrário, né? Não mesmo. Falam que ela é potencialmente bombástica. O argumento é que ela pega um problema que talvez ficasse restrito a alguns indivíduos específicos. Certo, os que foram sancionados. Isso. E transforma num risco sistêmico. Um risco para a economia brasileira como um todo. E aí que entra essa conversa sobre um cenário de caos que, segundo eles, pode piorar bastante. E como seria essa piora? O que as fontes descrevem como os próximos passos caso essa tensão escale? Bom, aí as fontes mencionam um tal de protocolo de destruição total. Um nome forte, né? Mas que os Estados Unidos poderiam, teoricamente, ativar. Destruição total. Soa pesado. Como funcionaria? O primeiro passo, segundo essas análises, seriam sanções setoriais. Não precisaria nem sancionar o país inteiro. Bastaria pegar, sei lá, 2 ou 3 grandes bancos. Tipo quem? Eles citam nomes? Citam exemplos, sim. Falam de Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander. Grandes nomes. Aí por uma coisa chamada regra de contaminação. Regra de contaminação? O que é isso? É a ideia de que se você faz negócios com alguém sancionado, você também pode acabar sendo sancionado. Então, se sancionam esses grandes bancos, os outros bancos e empresas, com medo, parariam de negociar com eles e, por tabela, com o Brasil. Entendi. Isso isolaria o sistema financeiro daqui do dólar, das transações internacionais? Exatamente. Mas não pararia por aí, segundo as fontes. Tem mais. O que mais? Falam num possível apagão digital. Empresas gigantes de tecnologia, sabe? Amazon AWS, Microsoft, Oracle, Cisco, Google, Apple. Todas essas que dão a infraestrutura para muita coisa hoje. Sei a base da nuvem, dos sistemas. Isso. Elas poderiam cortar os serviços para os bancos brasileiros, por medo de sanções secundárias também. Imagina o impacto. Internet banking parado, talvez até o Pix, quem sabe. Nossa, isso paralisaria o dia a dia financeiro. E as nossas reservas internacionais? Como ficam nisso? É outro ponto crítico que as fontes levantam. Existe um risco de congelarem uma parte grande das nossas reservas. Congelar quanto? As estimativas que circulam nessas análises falam em algo como 280 bilhões de dólares, de um total de uns 370 bilhões. A maior parte estaria em títulos e bancos nos Estados Unidos ou na Europa. E qual seria a desculpa, quer dizer, a justificativa para congelar? Alegariam questões de conformidade, de compliance. Regras que não estariam sendo seguidas. Na prática, seria um bloqueio pesado. Com tudo isso, sanções, apagão digital, reservas congeladas, o isolamento financeiro seria quase total, então. Potencialmente, sim. As fontes chegam a mencionar a desconexão do Brasil do sistema SWIFT. O SWIFT, aquela rede de mensagens entre bancos para o mundo todo. Essa mesma. Essencial para o comércio exterior, para tudo. Sair do SWIFT transformaria o Brasil numa espécie de ilha financeira, como dizem. Uma ilha. E os nossos produtos? Soja, minério, o que acontece? Poderiam virar tóxicos comercialmente.
As fontes dão um exemplo. Uma empresa internacional como a Cargill, que compra muita soja nossa, poderia ser sancionada se continuasse comprando. Isso quebraria as exportações. Exato. E até as seguradoras gigantes, tipo Lloyds, AEG, Zurich, poderiam deixar de cobrir cargas e operações brasileiras. O risco ficaria alto demais. E o mercado? Como reagiu a essa notícia inicial do STF? As fontes comentam. Comentam, sim. Falam que logo depois da decisão, as ações de bancos importantes aqui, como BTG, Itaú, Santander, Banco do Brasil, tiveram quedas. Um sinal de preocupação, claro. Sim. E relatam também que, entre banqueiros, a percepção era de que essa ordem do STF de ignorar a Magnitsky seria incumprível. Eles sabem o risco. Lembram de casos de bancos menores, na Lituânia, Letônia, que se deram mal tentando driblar sanções. Não é um jogo para amadores. E os Estados Unidos? Se posicionaram oficialmente sobre isso? As fontes mencionam uma nota da Embaixada Americana. Teria sido bem direta. E o que dizia? Basicamente que nenhum tribunal estrangeiro pode anular sanções dos Estados Unidos ou proteger quem descumpre essas sanções. E deixaram um alerta claro sobre as consequências para quem desse apoio material aos sancionados. Quer dizer, um recado direto para os bancos, né? Colocando mais pressão ainda. Então, juntando tudo isso que essas análises trazem, qual é a grande mensagem? Olha, parece que a conclusão principal é que essa tentativa de proteger algumas pessoas de sanções internacionais pode acabar gerando um efeito dominó terrível. Uma cascata de retaliações financeiras, tecnológicas, Exato. com potencial, segundo essas fontes, para desestabilizar a economia brasileira de um jeito bem sério, impactando o comércio, o acesso ao dólar, investimentos, emprego, a vida de todo mundo no fim das contas. É um cenário bem preocupante que eles dizem que pode piorar. Realmente, dá o que pensar. Isso nos deixa com a pergunta final, né? Uma reflexão que essas análises provocam. Diante dessa gravidade toda, desses riscos sistêmicos que foram desenhados, que tipo de cálculo, que avaliação de risco será que está rolando agora nos bastidores? Pelos bancos, pelo governo, por todo mundo envolvido nessa equação tão complexa. O que eles estão pesando nesse exato momento? Agora eu quero saber de você. O que achou dessas informações? Na sua opinião, como isso pode impactar o Brasil de verdade? Comenta aqui embaixo. Sua visão é importante e pode abrir os olhos de muita gente. E claro, se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer o conteúdo independente e compartilha esse vídeo com um amigo que precisa entender o que está por trás dos discursos bonitinhos. Porque aqui no Asma Brasil, a gente respira política com consciência e fala o que precisa ser dito.